Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ainda de pé, gostaria que vocês abrissem o Evangelho de João, capítulo 15. Do versículo 1 em diante. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 em diante, que diz: Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, Ele corta, embora elas estejam em mim, mas os ramos que dão uva, Ele poda a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que lhe tenho dado. Continue unido comigo e eu continuarei unidos com vocês. Pois assim como o ramo só dá uva quando está unido com a planta, assim também são vocês, que só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Amém, amados? Vamos estar orando sobre esta palavra. Que o Espírito de Deus possa nos trazer sabedoria e entendimento, para que através dessa palavra nós venhamos mergulhar mais fundo, para que através dessa palavra nossos conceitos daquilo que nós achamos que é e não é venham ser desconstruídos, para que a graça de Deus, para que a sabedoria do Espírito Santo possa nos iluminar nesta noite. Então gostaria que os irmãos orassem junto comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui para dar honras e glórias a Teu nome, porque só o Senhor merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Queremos consagrar, Senhor, a nossa adoração, queremos consagrar essa palavra, queremos consagrar todo o nosso ser a Ti, porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus, sabemos que tudo provém de Ti, tudo vem de Ti. Então que a sabedoria do Teu Espírito Santo possa nos iluminar, possa nos trazer entendimento, que nós possamos sair daqui renovados, fortalecidos, transformados pelo poder da Sua palavra, porque nós cremos que há poder no Seu nome. É o que nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar, amados. Queria reforçar o versículo 1 que diz: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Nessa passagem que ele vai falar sobre frutos, ele fala sobre a videira e que Jesus, ele é a própria videira. E quando eu leio essa palavra, eu vejo uma intensidade tão profunda dela, algo tão intenso que nós devemos parar e refletir sobre essa passagem da videira. Quem Jesus é e quem nós somos e o que habita dentro de nós. E o que habita de nós é o Espírito de Deus, a essência do seu Espírito. A força que habita em nós vem dele, porque é tudo dele, para ele, são todas as coisas. E aqui Jesus, ele se refere a si mesmo como a própria videira. E eu gostaria aqui de destacar fruto. Se vocês olharem o mundo, tudo é voltado para resultados, porque o fruto ele é resultado. Logicamente nós buscamos sempre um resultado. O ser humano ele vive em propósito de alcançar algum resultado, quer seja profissional, ministerial, quer seja em todas as áreas da nossa vida. Nós buscamos uma meta, nós buscamos sempre resultados.
E o fruto é o resultado. Mas esse resultado que eu quero falar é o resultado que nós devemos apresentar para Deus. O fruto do seu Espírito. O fruto que tem gerado dentro de nós. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos vivenciar isso. E eu aprendo aqui que Jesus fala: eu sou a videira verdadeira. Ou seja, há videiras falsas. Eu vejo uma verdade, uma realidade de quem Cristo é. E do que nós somos. E tudo que existe de falso, existe o verdadeiro. E Jesus destaca isso em sua passagem. Jesus, ele fala aos seus discípulos que eu sou a videira verdadeira. E o que é videira? A videira é uma fonte de vida orgânica. É algo que tem que ser gerado dentro de nós. É algo produtivo. Por isso que a transformação, ela deve acontecer de dentro para fora, porque é de dentro que a semente vai ser gerada. É de dentro que algo vai brotar dentro de nós. Pois a semente é o fruto do Espírito Santo que deve habitar em nós e que deve crescer. Uma vez eu estava assistindo há muito tempo atrás uma ministração de um pastor que eu não lembro o nome dele. E ele fez essa comparação a uma flor. E que certo momento ele havia comprado uma flor. E ele tinha deixado no seu jardim. E era uma flor bela, uma flor bonita. E seu pai lhe havia visitado. E ele ficou muito admirado com aquela flor, com a beleza daquela flor. Ele ficou encantado e aquilo atraiu ele. E ele falou consigo mesmo: mas que flor mais linda, que bela. E ele ficou encantado com aquilo. E passou um certo tempo, o pai dele havia visitado ele. Ele viu novamente aquela flor. E ele ficou encantado: nossa, como pode essa flor ainda estar da mesma maneira? Como pode estar exatamente o que era há um tempo atrás? E ele havia falado para o seu pai: é uma flor falsa. Ela é artificial. Ela não é verdadeira. E quando eu ouvi isso, quando eu escutei isso, eu me lembrei de quando eu era criança. E na minha casa tinha muito isso de flor artificial. Porque é fácil lidar com flores artificiais. Você não precisa se esforçar tanto. Você não precisa regar. Você não precisa dar o teu esforço, o teu melhor. Você não precisa ter todo um cuidado. Pois ela vai continuar ali. Ou seja, essa flor, ela tinha uma característica da flor verdadeira. Ela tinha a aparência da flor verdadeira. E ela tinha as cores da flor verdadeira. Mas dentro dela não havia ciclo. Não havia vida. Não havia vitalidade dentro daquela flor. Ela não possuía a realidade da flor verdadeira. E muitas das vezes, amadas, nós nos enganamos. Hoje eu vejo um mundo que ele é muito atraído pela beleza, pela falsa impressão de nós olharmos e acharmos que é, mas na verdade não é. E somos enganados. E Jesus, ele nos atenta para isso. Cuidado, amados, de não olhar a aparência, de olhar somente o exterior e não olhar o interior da pessoa. E nós vemos aqui que Jesus, ele faz a ilustração de si mesmo. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. E vocês são os ramos. Ou seja, nós temos que buscar essa verdade, essa realidade daquilo que ele está falando. Nós precisamos dentro de nós gerar o fruto do Espírito Santo. Nós precisamos buscar a cada dia mais entendimento e sabedoria do Senhor.
Amém, amados? Aqui, Jesus ele estava num certo momento da vida dele, onde ele estava com seus discípulos, e certa vez ele teve fome, e ele viu a videira, e foi conferir se havia fruto. E quando ele chegou lá, ele viu que só havia folhas verdes, e não havia fruto. E Jesus ele amaldiçoou aquela figueira. Eu fico pensando assim, eu reli em casa e vejo que não era a época daquela videira dar fruto. Mas eu vejo por que Jesus amaldiçoou aquela videira. Não somente o fato de ela não ter frutos, pois não era o momento certo. Era porque ela tinha folhas. E como não era momento de dar frutos, não era momento de ter folhas. Jesus, ele em vez de falar do antigo sistema judeu, a falha daquele sistema, ele vai falar de uma nova nação que vai vir, um novo povo, um povo que vai crescer em espírito, em verdade, em oração. É dessa nova geração que o Senhor está falando, dessas novas pessoas que vão fazer a diferença nessa terra. Mas voltando ali, por que Jesus amaldiçoou aquela videira? Amados, nós corremos esse risco. Por que ele amaldiçoou? Porque ela não estava vivendo o propósito de Deus. E quando nós não vivemos o propósito de Deus, quando nós não temos isso como base, que é a Bíblia, é a palavra de Deus, quando nós não temos isso, essa consciência, que quando nós não temos esse entendimento, nós podemos estar vivendo debaixo de maldição. O problema não é dar frutos. Eu acredito que todos nós temos tempo. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem a sua estação. Cada um tem o seu momento certo de dar frutos. E Deus trabalha no individual, cada um de nós. Todos nós temos um propósito de Deus. Nós temos um propósito de Deus. Nós estamos aqui nesta terra para cumprir o propósito de Deus. E quando não vivemos esse propósito, nós podemos estar vivendo debaixo de maldição. E nós temos que entender isso. Há um chamado nas nossas vidas. Eu ministrava muito isso na comunidade C sobre frutos. E muitas vezes nós temos uma falsa ilusão de achar que frutos são pessoas. E eu sempre ouvia assim, eu estou trazendo meu fruto. E o Espírito Santo sempre batia a tecla ali. Frutos é aquilo que você gera. Não é aquilo que você oferece, mas é aquilo que está sendo gerado dentro de você. Porque a palavra de Deus fala: ide, pregai o evangelho, fazei discípulos. Isso é importante. Mas o mais importante que eu acho que nós devemos ressaltar é os frutos do Espírito. Qual é o propósito? Nos tornarmos semelhantes a Cristo. Jesus ele faz a referência da videira, porque ele quer fazer a referência da igreja com Cristo, o relacionamento da igreja com Cristo. E isso é algo importante. E ninguém frutifica separado de Cristo. Ninguém. Até as boas obras separadas dele se tornam más obras. Então nós precisamos ter esse entendimento, ter esta noção. Eu gostaria de que vocês abrissem em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1,
versículo 18. Que diz o seguinte: Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É Ele que dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado, para que somente Ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Pois pela própria vontade de Deus, que o Filho tem em si a natureza completa de Deus, que tem em si a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo, e Ele trouxe por meio da morte do seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Cristo é o cabeça da igreja. Quando eu li essa passagem, eu me peguei num pensamento muito profundo, pois quem comanda o nosso corpo é a nossa mente. Se a minha mente não der o comando para a minha mão, para ela fechar, ela não vai fechar. Se a minha mente não der o comando para eu mover meu braço, ele não vai mover. Se a minha mente não estimular o meu corpo a trabalhar, ele vai morrer. Ele vai necrosar. Porque não há o direcionamento da cabeça. E portanto não há vida, não há coagulação. E Jesus, Ele é vida, e vida em abundância. A vida que está sendo gerada em você, vem dEle. Se estamos aqui hoje, é pela vontade do Seu Espírito, é porque Cristo é o cabeça da igreja. E quando não entendemos isso, nós muitas das vezes ficamos perdidos. Ficamos perdidos. E quando Jesus, Ele não é Senhor da tua casa, quando Ele não é Senhor da sua vida, Ele não é Senhor do teu corpo. Ele não é Deus sobre a tua vida. E quando Ele não é Deus sobre a tua vida, Ele não é Senhor. Ele não comanda. Por isso que tudo que nós fizermos tem que ter um direcionamento do alto, pois é Ele que nos move. A vida que está sendo gerada dentro de nós vem dEle, é do seu Espírito. Você precisa de vida para fazer. Você precisa do comando para poder andar. Senão, você se torna uma pessoa como folhas dentro da casa do Senhor. Você perde a direção de Deus. Você se torna uma dracma perdida. E se você não tiver uma fonte de vida, você vai morrer. Se na tua casa, se você não tiver uma fonte de água para hidratar você vai morrer de sede. Nós precisamos dessa fonte, e essa fonte vem do seu Espírito. Essa fonte vem do seu Espírito. Por isso Jesus, Ele precisa ser o Senhor da nossa casa, ser o Senhor da nossa vida, ser o Senhor em tudo. Ser o Senhor no nosso trabalho, no colégio, na faculdade, aonde quer que nós estejamos, Ele precisa ser o Senhor daquele lugar, o Senhor da tua vida. Por isso nós precisamos da palavra de Deus, essa verdade que está revelada dentro de nós. Quem direciona a tua vida? Alô? Quem direciona a tua vida? Nós precisamos entender isso. Será que são as más influências? Será que são as minhas dificuldades? Será que é o meu amigo que tem me influenciado? Ou será que Cristo é o Senhor da minha vida? Ou será que eu estou indo segundo a sua vontade e segundo o seu querer?
E muitos, por não deixarem que Cristo seja o Senhor da sua vida, corremos o risco de nos tornar videiras falsas. Podemos estar anos na casa do Senhor e não dar fruto, sermos só aparência, sermos só folhas. E quando nós entendemos isso, nós nos envolvemos, nós produzimos. Então nós precisamos olhar dentro de nós e ver se o fruto do Espírito Santo está sendo gerado dentro de nós. Nós precisamos ver se nós não somos só mais um no meio da multidão. Porque muitos podem estar anos na casa do Senhor e não produzir nada. E não dar frutos. Como assim não dar frutos? Não é desenvolver um trabalho ministerial, mas é produzir aquilo que o Espírito Santo tem gerado dentro de mim: amor, benignidade, paz, sabedoria, domínio próprio, compaixão às pessoas. Porque tanto Jesus fala: tome a tua cruz, negue-se a si mesmo, negue-se às tuas vontades. E muitas das vezes não deixamos o Senhor dar o direcionamento da nossa vida, porque a nossa vontade está acima da vontade dEle. E muitas das vezes, sem perceber, nos tornamos idólatras. Como assim? Mas eu não adoro outras coisas, não adoro outro Deus. Mas sabia que se você colocar muitas das vezes o teu problema acima de Deus, já é uma idolatração, já está idolatrando. Você colocar as suas vontades acima dele, você já está sendo idólatra. Por isso que ele precisa direcionar a igreja. Por isso nós precisamos gerar esses frutos. Fazer a diferença no nosso trabalho. Eu vejo muito assim, há uma hierarquia entre funcionário, patrão, um poder maior. E nós precisamos manifestar o reino para essas pessoas. Manifestar os frutos do seu Espírito. Nós precisamos ser os remanescentes dessa terra. Porque nós sabemos que nós estamos nos últimos momentos. Isso é uma realidade. Isso é uma verdade. E nós precisamos nos despertar para isso. A igreja precisa se despertar. Sabe, quando eu olho para o templo, esse templo, eu vejo algo muito poderoso. Eu vejo jovens fortes. Eu vejo uma geração sendo levantada aqui. Essa próxima geração que vai proclamar com poder e glória o reino de Deus. Mas para que essa próxima geração seja um povo de Deus, nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos ensinar os caminhos do Senhor, aquilo que é certo, aquilo que é correto. E eu queria destacar também uma outra coisa, que ele diz assim, que ele fala, deixa eu voltar aqui, amados: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. O meu pai, ele é advogado, ele é juiz, ele é promotor, ele é senhor, ele é mestre, ele é o príncipe da paz. Mas antes de ser tudo isso, ele é pai. Ele é o teu pai. Ele é o meu pai. Ele é o nosso pai. E é isso que o Senhor quer estabelecer, esse relacionamento de pai e filho. É um relacionamento profundo com a igreja. E amados, nós sabemos que a vida lá fora não é fácil. Não é fácil você manter um posicionamento, porque nós sabemos que o mundo jaz do maligno. E a palavra de Deus fala que o amor de muitos esfriaria.
mas que nesta noite o Espírito Santo possa avivar isso que está morto dentro de nós. Que nesta noite a semente, o fruto venha ser gerado dentro do coração de cada um de vocês. Que nós possamos brotar nesta noite e possamos dar os frutos do Espírito Santo. Que nós possamos ser esse fruto, ser essa diferença. Que nós não venhamos ser videiras falsas. Que nós possamos não nos deixar ser enganados pelas coisas do mundo. Não é fácil ser um jovem cristão. A gente sabe que não é fácil. Mas o Senhor, Ele nos deu poder e autoridade para andar sobre esta terra. E você tem esse poder. E você tem essa autoridade. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala que o inimigo, ele já é um derrotado. E nós somos mais que vencedores em Cristo. Nós somos mais que vencedores em Cristo. Então nós precisamos tomar posse disso. Nós precisamos ser os remanescentes, abrir os nossos olhos. E que o poder do Espírito Santo venha nos aperfeiçoar a cada dia mais. Que a graça de Jesus derramada com sangue, com preço de sangue, venha nos fortalecer e nos renovar a cada dia mais. Amém, amados? Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Quando Jesus, ele estava diante do túmulo de Lázaro, qual foi a primeira palavra que ele falou? Tirai a pedra. Eu não sei o que está te impedindo. Eu não sei o que está impedindo a sua caminhada de mergulhar mais profundo no Senhor. Eu não sei quais são as pedras que têm atrapalhado a tua caminhada com o Senhor. Mas Jesus fala nessa noite: tirai a pedra. Só que o problema de tirar a pedra é que tem coisa morta lá dentro. Tem coisa fedendo lá dentro. Quando você vai num terreno baldio, algo abandonado, e você tira a pedra, sempre tem aqueles insetos, aquela minhoca lá, aquela coisa asquerosa ali, né? E Jesus, Ele quer fazer isso dentro do nosso coração. Tirar essa pedra. Para que o agricultor, ele venha lavrar a terra e venha limpar, para que a semente do Espírito Santo venha ser brotado dentro de nós. Às vezes você não está dando fruto por isso, porque tem coisas escondidas dentro do seu coração. Às vezes tem pedras de tropeço. E sabe o que é pedra, amados? Pedra é amargura, pedra é rancor, pedra é falta de perdão. E Jesus, Ele quer tirar essa pedra para que Ele venha trabalhar na sua terra, para que Ele venha brotar a semente do seu espírito, para que isso venha dar fruto. Hoje nós vivemos uma geração ferida, machucada, uma geração depressiva, muito no meio de jovens, porque tem coisa mal resolvida que o Senhor quer tratar. E o Senhor quer tirar essa pedra. O que tem te impedido de dar fruto? O que tem te impedido de evoluir no reino de Deus? Pois o momento é chegado. O Senhor tem falado muito no meu coração: o momento é chegado, a hora é chegada. Mas você pode estar falando assim: irmão, mas eu estou há tanto tempo parado, eu estou há tanto tempo desanimado, parece que a coisa não vai. E algo legal que eu estudei sobre a história de Israel, sobre agricultura, sobre tudo aquilo, e eu descobri que a terra, ela trabalha por 6 anos, e no 7º ela descansa.
ela passa por um período semita, não sei se essa é a frase correta, onde ela fica 1 ano sem produzir nada, sem dar nenhum fruto. Às vezes pode pensar, nossa, lá atrás eu era nota 1000, eu ia com tudo, eu ministrava direto, eu tocava direto, eu louvava direto, eu fazia com mais intensidade, mas agora parece que eu estou parado. Calma, é o teu momento semita, é o seu momento de descanso, e nós precisamos disso. Precisa haver o descanso da terra, para que o Senhor venha estar renovando. O Senhor quer trazer renovo sobre a igreja, renovo. Há um louvor que fala, eu quero viver algo novo. Quantos querem viver o novo do Senhor nesta noite? Eu quero viver o novo do Senhor. Sabe, amados, o meu maior medo, que eu sempre conto para o Senhor, é do meu coração se tornar mal. Esse é o pior dos meus temores, de me transformar, de ser alguém que o Espírito Santo não aprova, me tornar uma pessoa ruim. Esse é o meu maior medo. Por isso eu falo, Senhor, examina o meu coração e vê se há algum caminho mau. Então nós vamos orar nesta noite. Eu não sei como é que está o seu coração, eu não sei como é que está o seu pensamento, eu não sei como é que está a sua caminhada, a sua trajetória, mas nesta noite o Senhor quer trazer algo novo. Amém, amados? Vamos levantar as nossas mãos. Gostaria de chamar o grupo de louvor, se puder louvar mais um louvor, para a honra e glória do Senhor. Quantos de nós já ouviram falar da palavra metanoia? Metanoia, para quem não conhece, é uma mudança de mente, é uma mudança de rota. E o Senhor, Ele quer te direcionar novamente para o propósito. Aquela videira, ela não estava mais cumprindo o propósito de Deus, e por isso ela viveu debaixo de maldição. De repente você está pensando, Deus, eu quero voltar para o propósito do Senhor, mas eu não sei como. Eu não sei como começar. Eu não sei qual é o passo que eu tenho que dar. Às vezes, um passo para a mudança está aqui a 1 metro de distância. E eu gostaria de quem quisesse receber essa oração, viesse à frente, sem nenhum constrangimento, sem nenhuma vergonha. Se não quiser, pode ficar no seu lugar também, não tem problema. Mas não olhem para mim. Nós temos muito a tendência de olhar o homem, e não importa quem fala, e não importa quem está aqui em cima. O importante é que a palavra de Deus está sendo anunciada. Gostaria de chamar o pastor Serafim e a pastora Maria para estar orando por este casal. Vem me visitar hoje aqui. A mudança está a 1 metro de distância. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo.
Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, está aqui tua Eu igreja, quero viver algo novo. a tua noiva, Senhor. Faz meu coração arder O Senhor de venha renovar. novo, fazendo todo medo Do ambiente desaparecer, da adoração. trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu Vem, quero Espírito Santo, nesse ambiente da viver adoração, algo Deus. novo. Te damos liberdade, Senhor. Derrama Vem me dos céus visitar hoje aqui. teu óleo celestial, sobre a tua noiva, sobre a tua igreja. Quero conhecer Do alto mais da de cabeça ti. até as plantas dos seus pés. Espírito Manifesta teu vem, reino. Espírito vem, Manifesta a tua Espírito vontade. Santo. Manifesta o teu querer nas nossas Espírito vidas. vem, Espírito vem, Espírito Senhor, Santo. ser o Senhor Espírito, da nossa casa. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Vem, Senhor, Santo. ser o Senhor da nossa Espírito, Espírito vem, Espírito Senhor, vem. o cabeça da igreja, Pai. Seja o Senhor da nossa vida. Eu quero viver algo Aleluia. novo. Faz meu coração arder de novo, Derrama, derrama, Espírito Santo. em trazendo nome de todo Jesus. medo, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, trazendo sobre... Faz a igreja dar frutos. Que essa igreja venha Quero frutificar. viver Frutifica a algo tua noiva, a tua novo. igreja, Pai. Que aquilo que está dentro de Faz nós meu coração venha gerar algo arder de poderoso. novo, Manifesta a tua glória, o teu fazendo reino todo sobre essa medo igreja, sobre a tua desaparecer, noiva, Senhor. trazendo sobre mim um novo amanhecer. Tira, Senhor, toda pedra de tropeço. Trata a tua igreja. Cura, Senhor, de todo ódio, de todo rancor, de toda falta de perdão, Senhor. Vem refazer os conceitos, Pai. Tira todo o conceito errado que está dentro de nós, Pai. E que nós possamos viver na luz, Deus. Que nós possamos, como a videira, viver o propósito nessa terra, Deus. Que nós possamos ser os remanescentes dessa terra, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.